Na aula anterior você conheceu a régua financeira, que é a ferramenta para distribuir os gastos dentro de um conceito de faturamento, e esses gastos precisam encaixar, né, de modo que você consiga gerar um saldo extra lá na ponta, e esse saldo acumule patrimônio no negócio. Então você já tem essa visão de quanto que pesa o meu custo, né, de mercadorias, né, os meus fornecedores, quanto que pesa os meus custos fixos, quanto que pesa as minhas retiradas, quanto que pesa os impostos, enfim. Então você já tem essa visão mais do sistema de orçamento numa forma gráfica. E agora, nessa aula, a gente vai trabalhar em planilhar isso e projetar um futuro de modo que as contas fechem baseado no que você desenhou na régua. Então, vou compartilhar a planilha aqui. Opa, vou tirar minha carinha ali só para ficar melhor. Então, essa aba de orçamento ela está na mesma planilha do fluxo de caixa disponível para vocês. Podem ver que é a mesma planilha do consolidado. Então, aqui é a planilha consolidada, onde à medida que eu vou preenchendo o meu fluxo, ele vai dando o consolidado. E eu peguei o mesmo consolidado e criei o orçamento aqui, que é onde a gente vai manipular esses valores aqui para fazer fechar a conta, né? Então, quando a gente fala orçamento, o próprio nome já diz, a gente projeta alguma coisa futura, fazendo uma previsão orçamentária do que eu pretendo gastar ali, pretendo desembolsar, e e como o meu caixa vai se comportar à medida que eu vou desenvolvendo esse orçamento, né? Também, a partir desse orçamento, a gente vai indicar formas de como que a gente calcula, né? Ou como que a gente visualiza o nosso capital de giro. Então, o capital de giro, que é o dinheiro que eu preciso ter em conta para manter a minha empresa operacional. Então, a gente vai ver de uma forma mais baseada em orçamento, né, para vocês entenderem o conceito disso e conseguirem aplicar com mais facilidade no negócio de vocês. Então, na planilha aqui, então a planilha, digamos que a gente está aqui no mês de janeiro, eu quero projetar até o final do ano, ou a gente está em dezembro e eu vou projetar o ano seguinte. Tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer uma projeção de faturamento, né? Então, como que funciona esse faturamento, essa projeção? Normalmente a gente se baseia pelo ano anterior, tá? Vê o que faturou nos meses anteriores e se projeta um pequeno acréscimo como meta de crescimento. Então pode ser um crescimento orgânico, como por exemplo um crescimento inflacionário, né, de 5%, 10%, ou pode ser uma meta de faturamento já mais buscando uma expansão de mercado. Mas eu sempre sugiro trabalhar com metas mais realistas, de realista para pessimista, né? Então, trabalhando num crescimento orgânico de negócio. Então, pegar o faturamento do mês anterior, do ano anterior, né? No caso, se a gente está falando de janeiro de 2025, eu vou pegar janeiro de 2024, vou ver quanto que eu faturei e vou projetar um crescimento aqui relacionado à inflação ou, né, enfim, alguma taxa que eu me espelhe aí de crescimento. Nesse caso, eu vou fazer um exemplo aqui, digamos que eu vou faturar 100 mil reais, que eu faturei lá 97 mil no ano passado, e eu estou estimando um crescimento aqui de 3, 4% aí, chegando a 100 mil reais. Isso você vai fazendo mês a mês, tá? Nesse caso eu vou fazer uma projeção padrão aqui de 100 mil todo mês, então não faça isso, tá? A ideia é pegar realmente o que faturou no outro mês lá e no mês do ano anterior e projetar esse crescimento. É mais interessante ainda se você conseguir detalhar esses 100 mil reais, né, nesse meu exemplo, né, detalhar esse faturamento, quais são as marcas que venderam, quais foram as unidades, qual marca que mais vendeu, né, fazer a composição desse faturamento, até para ficar mais fácil para você orçar as compras do mês, né? Então você projeta esse faturamento, vendi a marca tal, que compôs o faturamento, e isso vai me balizar para mim fazer o meu orçamento de compras também. Então eu preciso comprar esse estoque aqui para honrar lá o meu faturamento. Então a primeira coisa é a gente projetar, né, o faturamento do ano. Isso você pode fazer semestral, anual, né? Eu sempre sugiro fazer anual no primeiro momento e a cada 3 meses ir revisando isso, né? Porque o mercado está em constante mudança, né? Então você faz do ano para ter uma visão mais longa do orçamento, e a cada 3 meses você faz uma revisão do que está acontecendo ali, né, para ver se precisa fazer algum ajuste, alguma coisa.
Porque se o ajuste for para cima, melhor, né? Então quer dizer que vai sobrar dinheiro, mas se o ajuste for para baixo, você precisa ajustar as contas para o seu caixa não apertar. Então, feito isso, né? O segundo passo é identificar inicialmente o que tem de compras faturadas já. Então, o que eu tenho de coisas a pagar e já colocar aqui. Digamos que em janeiro eu tenho lá 55 mil para pagar, fevereiro eu tenho 75, março eu tenho 45, abril 38, maio eu estou inventando os números, tá? 35, depois começa a baixar 15, 20, 5. Digamos que os meus faturados que eu já comprei estão assim. Então, que eu já tenho boletos para pagar e já tenho essa projeção aqui para frente. Eu fui pessimista aqui, tá? Dificilmente vocês vão estar nesse nível aqui do meu negócio, mas enfim. Mas é importante, no primeiro momento de preenchimento, a gente ver o que tem faturado já, né? Então, já ver o que tem para pagar para frente aí e já projetar isso aí para frente. Dos impostos, como isso é variável, eu posso definir um percentual, né? Então, eu pego lá com o meu contador que é ali, que mais ou menos está meu imposto. É 10%. Então eu pego e boto 10% aqui sobre o meu faturamento, porque também é um número que vai atualizando mês a mês. Se eu faturar mais, eu vou pagar mais. Se eu faturar menos, eu vou pagar menos. E vou projetar isso até o final do ano. Comissões, digamos que eu pago 1% de comissão sobre o meu faturamento. Eu já vou projetar aqui 1% vezes o meu faturamento. E já vou colocar para frente lá. E meus fretes dão em torno de 0,5% do meu faturamento, tá? Como eu estou fazendo orçamento, eu estou pensando numa visão futura, né, eu identifico lá qual que é o meu percentual de frete e projeto isso, né, em forma de percentual. No meu realizado vai ser diferente, né? No que eu estiver acompanhando na minha planilha ou no meu software ali vai ser diferente porque vai ser o realizado. Eu vou lançar em reais, né? Então que eu já vou preenchendo isso, salários. Qual que é meus salários hoje? Digamos que eu tenho lá 5 mil de salários, pago lá os 400 pila de FTS, aqui eu não vou pagar, aqui eu não tenho nada, porque é só lá no final do ano, então aqui digamos que eu tenho mais 5, aqui eu estou inventando valores, tá? 800, e aqui eu vou projetar até o final do ano, então aqui vai terço de férias vezes 33%. Aí. Então, esse aqui vai ser tudo zero. Vamos orar para que eu não demita ninguém. Então, vai ser rescisões contratuais zero até o final do ano. Aqui eu já vou tendo um saldo projetado da minha empresa, né? Então, no meu faturamento que eu estou estimando, né? Nos meus recebimentos ali, eu já coloquei o que tá para eu pagar já de fornecedores. Então, eu já coloquei aqui, pode ver que eu deixei em branco. Isso aqui é uma tática inicial para a gente identificar capital de giro. Então, se eu não comprar mais nada, em setembro não tem mais nada, tá? Mas isso aqui eu tenho que já tá para pagar, tá? Não, já tem boletos lá para pagar. Então, se eu fechar assim e não tiver mais nada de gasto, eu chego lá no final do ano com 700 mil reais lá no meu negócio de saldo gerado, né? Mas vamos lá, eu tenho conta para pagar ainda. Tem mais retiradas, que eu estou estimando aqui que eu vou retirar 5 mil reais por mês. Aluguel eu pago lá 2.500, energia 500, tudo simulação, tá? Água, pago 100 reais de água, telefone 120, contador e tal, eu pago lá 550, gasto 50 reais de expediente, materiais de limpeza 50, manutenções aqui eu estou gastando em média 100, e despesas com veículos eu gasto em torno de 70. Beleza, então eu vou projetar. Isso eu estou falando de uma forma bem simplista, mas é assim que a gente começa projetando, tá? Então a gente faz o mês de referências que a gente se espelha nas médias dos últimos meses. Então eu pego lá a média que deu nos meus últimos meses e projeto isso numa média constante para frente. Se eu tenho um conhecimento que em determinados momentos do ano, por exemplo, eu tenho alguns gastos maiores em algumas contas, eu posso fazer esse ajuste aqui e modelar o meu orçamento de acordo com a sazonalidade da conta, tá? Então aqui eu fiz aqui vamos ver aqui como é que está meu negócio aqui, saldo operacional, ver se está certo isso aqui. Aí, então agora eu estou com gastos
Vamos conferir essas fórmulas aqui, né, gente? Está certo. Sobre 33, paguei 5, paguei 9, sobre 19, beleza. Então, até essas contas aqui eu estou acumulando 590 mil no ano, ó. Mas vamos lá, vamos seguir nosso baile aqui. Digamos que manutenções eu gasto lá R$100. Com anúncios e marketing e tal, eu gasto lá R$500 por mês. Aí, aqui não pegou. Vou arrumar essa fórmula aqui, ó. Aí, vamos ver como é que tá nosso. Aí. Tá. E tem despesas bancárias de 120 por mês. Isso aqui é manutenção de conta, enfim. Tá? Beleza, 18. Fechou. Meu saldo líquido, por enquanto, tá 18 aqui. Então, chego no final do ano lá com 585. Aí eu pago uma parcela do empréstimo lá de 5 mil. Aí, acho que minha planilha aqui não está atualizando, galera. Vamos ver qual que é a treta aqui. 11. Não, mas tá. Beleza, tá certo. Aí pago lá um financiamento. Vamos fazer uma conta louca aqui. Pago mais 5 de financiamento. Tá muito bom esse meu... Tá muito bom esse meu fluxo aqui, cara. Aqui não tá puxando, meus queridos. O que tá acontecendo aqui? Aqui, ó. Aí, ó. Agora fechou. Menos 11. Beleza. E vamos ver lá, eu tenho uma parcela. Vamos aumentar as contas aqui, só para a gente deixar pior o nosso caixa aqui, só para deixar uma situação mais, digamos, mais voltada para a realidade aqui. Aqui eu tenho 75 de coisa, aqui eu tenho 95, aqui eu tenho 65, 50, 45, 15, 10, 5. Aí, fechou. Beleza, assim ficou bonito. Feio, mas bonito, só para mostrar o exemplo, tá? Então, no processo de orçamento, eu vou projetar isso para frente, inicialmente para identificação de capital de giro, tá, galera? Por isso que eu deixei o fornecedor aqui, ó, matéria-prima pela metade, tá? Que eu peguei só o que eu tenho faturado, que tá nos meus boletos já para pagar, tá? Inicialmente eu faço assim. Então, eu desenho todo o meu fluxo projetado, com todas as minhas contas, e vou lá embaixo, vou ver meu saldo acumulado. Quando eu vejo meu saldo acumulado, vocês percebam que eu tenho aqui um momento onde eu tenho um maior negativo aqui de todos, né? Então, o mês de março que eu tenho aqui uma projeção de fluxo de 50 mil reais. Então, eu marco isso aqui, ó, que esse cara aqui, ó, nessa minha projeção, é o meu capital de giro por período para mim manter minha empresa operacional. Por que vai acontecer? No mês de janeiro, me falta 11. Ó, eu tenho que arranjar esse 11 em algum lugar. No mês de fevereiro, vai me faltar 43 mil reais lá do mês que ficou negativo. No mês de março, me faltou, já está somando 44, ó, porque eu estou acumulando só negativos. Né? 11 mil em janeiro, 30 mil em março, mais 1.600 em março, em 31 em fevereiro e 1.000 em março. Isso está acumulando um negativo maior, né, que ele está somando o acumulado. A fórmula do acumulado aqui vai ser igual. O primeiro mês é ele mesmo, o segundo mês eu tenho que somar o acumulado do mês mais o acumulado do mês anterior. Se é um negativo que está aumentando, se eu tenho mês negativo, eles vai somando, aumentando o meu negativo, né? Então, a partir de abril que eu comecei a virar um fluxo positivo e aí começou a diminuir meu acumulado aqui para virar positivo mais para frente. Mas minha dor maior é março. Então, quando eu identifico inicialmente no meu fluxo projetado o meu caixa menor, né, o meu maior negativo, é o dinheiro que eu vou precisar de capital de giro para esse período aqui. Então, eu preciso ter uma injeção de pelo menos 45 mil reais, né, nesse período, que eu vou transformar o meu saldo em saldo positivo. Então, numa visão assim de futuro, onde eu projeto, eu identifico qual que é o capital que eu preciso para manter meu caixa positivo. Então, eu vou ter meses negativos, que eu preciso daqueles 45 mil para bancar meu caixa,
né? E depois ele começa a se tornar um caixa positivo a partir do momento que diminui os meus fornecedores aqui que vão terminar, vai diminuindo a conta e vai diminuindo, né? Então, inicialmente, por isso que eu sugiro, botem primeiro o que está para pagar. Agora eu vou orçar em cima disso aqui, né, em cima do que já está para pagar, coisas novas que eu preciso repor estoque. Então, eu já sei os meus saldos aqui de baixo e eu consigo já orçar aqui, né, o que eu vou precisar comprar de estoque para frente. Então, eu vou buscar comprar o mínimo possível nesses primeiros 6 meses, né? E a partir de junho, julho ali eu consigo já comprar um pouco mais. Então, eu tenho 15 mil já para comprar, né? Eu já vou projetar aqui que eu vou comprar 25 mil, por exemplo. Então, já faço um orçamento aqui baseado na minha venda. Então, na minha venda de junho, eu vou ver o que eu vou precisar comprar para compor ali o meu faturamento, né? Eu vou verificar o que eu tenho em estoque, como é que está indo. Por isso que é um ajuste orçamentário que a cada 3 meses vocês precisam revisar. Então, digamos que a partir de junho eu vou manter uma média de compra de 40% do meu faturamento. Então, aqui 10 mil, aqui eu tenho limite de mais 30 para comprar. Vou botar aqui 30 mil de limite para compra. Lá no mês de agosto, eu tenho 5 já comprado. Se minha meta de gasto, lá conforme minha régua financeira é manter mais ou menos compras de 40%, pô, então eu tenho mais 35 aqui. Tem 5 mais 35. Então por isso que é importante o entendimento dos percentuais, né? Porque aqui faz sentido, ó. Então se na minha régua o meu desenho é mais ou menos 40%, então, pô, vou botar 40% aqui, 40 mil, né? 40% de 100 mil, ali no meu caso é 40 mil. Vou botar 40 mil, vou ver como é que fecha minha conta lá embaixo. Ó, beleza, ó. Ficou saldo positivo, eu botei um capital de giro inicial para bancar a minha empresa aqui, e aí depois eu consigo ajustar o orçamento dela de modo que eu sempre feche com saldos positivos e não afete meu caixa para frente. Isso lembrando que eu tô em dezembro, tá? Eu estou no mês anterior aqui, já projetando um futuro. Então nisso eu já consigo entender qual que é o meu capital de giro necessário para bancar minha operação em caixas negativos. E a partir do momento que eu me liberar desses boletos grandes aqui, que antes, né, eu fiz esses boletos grandes antes de conhecer o curso, então eu não me programei, mas agora eu vou ter que ajustar meu caixa de modo que eu passe, né, esses períodos de maior turbulência de caixa negativo, né? Daqui a pouco eu preciso de um rotativo num banco, preciso injetar um dinheiro para passar esses meses, mas a partir de junho e julho, onde diminui meus boletos, eu já vou orçar de uma forma diferente, eu já tenho o meu limite ali de compra para se tornar saudável durante todos os períodos de caixa e ainda assim chegar lá no final de ano com um acumulado lá de 188 e até antes disso eu já vou conseguir ter pago lá os 45 que eu peguei emprestado. Então, a forma orçamentária, né, a planilha orçamentária é justamente isso, é para dar perspectiva de futuro. Como que eu estou desenhando minha empresa para o futuro e como que eu vou montar minhas contas ali, de acordo com a minha régua financeira que eu montei, meus percentuais, e encaixar isso de forma orçamentária para que meu caixa fique sempre saudável em todos os meses do ano, eu não tenha apertos aí e ter que buscar muitos recursos externos e ter lá uma despesa financeira alta com juros, enfim. Então, o potencial de uma ferramenta bem simples como essa, que é uma planilha que a gente consegue ir manipulando ela e modelando e entendendo o que pode acontecer, pode ser a grande chave, aí, uma das grandes chaves de sucesso financeiro do seu negócio. Espero que tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição e até mais.